Você acha que é o maior erro do cidadão comum ficar depositando sua fé no INSS? Porque, Alexandre, se você perguntar para qualquer cidadão, você confia nos políticos? Eu acho que 99% vai falar que não, né? Sei lá, 95% fala que não. Mas ele confia no INSS, que quem vai aprovar as reformas, vai fazer tudo, vai ser políticos, né? E por que isso daí? Eles ficam confiando cegamente do INSS e destoa tanto, né? É, E Alexandre, conta pra gente aí, Alexandre. Você tá animado com 2024? Com o mercado ou não? já estive um pouco mais. Aham. Agora parece que todo o mercado está um pouco pessimista com algumas Sim, coisas, né? Com a nossa economia, com questões políticas. 2024 prometia ser um ano em que a renda variável ia bombar muito, até por sim, conta da queda da Selic, do provável início da queda dos juros nos Estados Unidos, que deve acontecer também esse ano, começar a acontecer esse ano. Mas a gente tem alguns ruídos políticos que estão atrapalhando um pouquinho, reformas que não estão avançando como deveriam, outras reformas que não são tão boas para os investidores, que talvez aconteçam, como taxação de dividendos. Então, a gente tem um cenário aí que está desagradando um pouquinho o mercado financeiro como um todo e até prejudicando essa alta da renda variável, das sim. ações, principalmente, fundos imobiliários também. Então, acredito que a gente ainda vai ter um ano positivo, muito em razão da queda da Selic, mas talvez não seja uma alta tão grande da renda variável como a gente estava esperando no final do ano passado, no comecinho desse ano. E você acha que essa possível taxação aí tá preocupando muitos investidores, ô Alexandre? O Tá que você está fazendo com as suas preocupando. ações que possivelmente podem ser taxadas ou fundos imobiliários? Eu vou continuar investindo em ações e fundos imobiliários normalmente, e isso eu falo para os meus seguidores. Pessoal, ainda que a gente tenha uma taxação, não é por isso que as ações e os fundos imobiliários vão deixar De de ser ser bons atrativos, né? investimentos, mas é claro que a gente tem que, né, brigar como cidadãos para que isso não seja aprovado. Ou se for aprovado, pelo menos que tenha uma compensação diminuindo a taxação do faturamento e do lucro das empresas. Senão a gente vai ter uma tributação duas vezes, uma bitributação. Você taxa o lucro, o faturamento e depois taxa novamente os dividendos. É uma coisa Faz que não faz sentido. sentido. Eu até publiquei no meu Instagram, hoje mesmo, um post falando sobre essa questão. Então, se for aprovada uma taxação de dividendos, mas a gente tiver uma contrapartida de diminuição da tributação do lucro, do faturamento das empresas, tudo bem, porque você coloca um tributo de um lado, mas você tira de outro e a empresa vai ter mais dinheiro ali para poder reinvestir e ter mais crescimento. Ok, só que a gente sabe que dificilmente isso vai acontecer. Pode ter uma taxação de dividendos sem que tenha Tem uma um contraponto, né? desoneração da taxação do lucro. Também existe uma grande possibilidade de essa taxação dos dividendos não ser aprovada no Congresso, porque a gente já vê ali que a disposição dos congressistas de aprovar essa taxação, pelo menos agora, nesse momento, não é muito grande. Então, pode ser que esse projeto não vá para frente. Aí só esperando mesmo. Mas, como eu falei, ainda que aprovado, não é por isso que você Você vai vai deixar de deixar. investir em ações e fundos imobiliários. Eu não vou deixar de investir e acho que ninguém deve deixar de investir, porque são bons investimentos com foco de longo prazo. Como eu sempre falo, renda variável, foco de longo prazo, projetos de mais de 5 anos, 5, 10 anos, aposentadoria. Se você faz bons investimentos em ações que pagam bons dividendos, fundos imobiliários que pagam bons proventos mensais, é uma excelente forma de você gerar renda passiva e de você garantir a sua aposentadoria sem ficar dependendo do INSS lá na frente, que a gente sabe que já não é um bom sistema previdenciário, já não é um sistema previdenciário muito saudável financeiramente hoje, e vai ser muito menos daqui a 10, 20, 30 anos. Você acha que é o maior erro do cidadão comum ficar depositando sua fé no INSS? Porque, Alexandre, se você perguntar para qualquer cidadão, você confia nos políticos? Eu acho que 99% vai falar que não, né? Sei lá, 95% fala que não.
mas ele confia no INSS, que quem vai aprovar as reformas, vai fazer tudo, vai ser políticos, né? E por que isso daí? Eles ficam confiando cegamente do INSS e destoa tanto, né? Eu acho que é justamente a falta de informação, Conhecimento, né? de falta de conhecimento, falta de informação. Basta a gente olhar e ver que a nossa pirâmide etária do Brasil está mudando de forma muito rápida. A gente tem cada vez menos crianças nascendo, cada vez mais idosos, uma população envelhecendo cada vez mais rápido. E qual que é a consequência disso? Com menos pessoas na base da pirâmide, menos pessoas jovens trabalhando e contribuindo para o INSS, a gente vai ter lá na frente menos dinheiro no sistema para pagar as aposentadorias daquelas pessoas com mais idade que estão começando a se aposentar. E qual que é o resultado disso? Diminuição no valor das aposentadorias e aumento no tempo de trabalho. Ou seja, você vai ter que trabalhar cada vez mais, por mais anos, e vai receber cada vez menos, aposentadorias cada vez menores. Então, se você não fizer a sua própria previdência por meio dos seus investimentos, seja no mercado financeiro, investimentos em imóveis físicos, enfim, você ter o seu patrimônio garantindo a sua aposentadoria, se você ficar apenas nas mãos do INSS, você com certeza vai ter um grande problema lá na frente. Tá fadado ao fracasso aí. E se você for pegar, igual o Alexandre falou, vai aumentar a idade lá, você já não vai ter mais condições de trabalhar, você vai ter que trabalhar para você poder se aposentar com dignidade, né? E a gente sabe que se depender do governo, é que na verdade, né, você que tá aqui nesse podcast não, mas a maioria das pessoas comuns, eles acham que o dinheiro brota do chão. Igual você vê, o nosso presidente falou que o mercado é um dinossauro. Ele quer tudo pra ele. Pô, você não tem dó das pessoas que passam fome? Essa daí foi a fala do nosso presidente. Olha que fala infeliz. Hoje, as empresas trabalham, elas geram receita para o governo, que elas pagam impostos, os impostos vai para os hospitais, vai para saneamento, vai para tudo que o governo precisa. Pagar todo funcionarismo público. E o presidente ainda fala, coloca as empresas como pessoas ruins. Então é difícil, né? Porque, pô, e aí quem não tem conhecimento, Alexandre, olha, ela fala, não, realmente, pô, o mercado não tem dó das 700 e poucas milhões, né, que eu acho que ele quis dizer mundial, que passa fome aí. Então a pessoa comum, ela fala, realmente, pô, o mercado tem que ajudar, ele só pensa em ganhar. Mas ele não entende que quem faz os impostos são as empresas, né? Exato. E a maioria das pessoas hoje em dia, se você for ver, uma pessoa que ganha 10, 15 mil reais, trabalha para uma empresa privada, ela já é uma MEI, ela já tem um Simples Nacional. Então, acabam sendo empreendedores, porque contratar no CLT é muito caro. Então, se começar a taxar dividendos, essas pessoas aí que vão sofrer também. Pessoas comuns que ganham 10, 15 mil reais aí, né? Então, às vezes eles falam de um jeito que parece que o empresário, o cara que tem uma empresa, é um cara ruim, né? É. E o país só cresce se tiver uma iniciativa privada Certeza. forte. Não é o Estado que promove o crescimento econômico. Claro, o Estado pode fazer algumas políticas, pode ajudar de alguma forma, É. ou atrapalhar muito também, dependendo da política adotada. Mas quem gera riqueza para o país, quem cria empregos, quem contribui com o pagamento de tributos são as empresas. Sim. Então a gente precisa ter políticas que fortaleçam as empresas, que favoreçam as empresas e não que prejudiquem as empresas. Se uma empresa é prejudicada, seja por uma tributação inadequada, por políticas que dificultam a contratação de funcionários, ela tem dois caminhos: vai cair o lucro, muitas podem fechar ou sair do país. Com isso, aumenta o desemprego, diminui a renda e a população como um todo, o país como um todo empobrece. Então, por isso que a política, a meu ver, do governo tem que ser de incentivar as empresas, diminuir a tributação, simplificar as leis Lei de previdenciárias, contratação. trabalhistas, né, de forma a
conseguir com que essas empresas se desenvolvam, contratem cada vez mais pessoas e dessa forma gerem um crescimento econômico e todo mundo acaba sendo beneficiado direto ou indiretamente por isso. Tanto que se a gente olhar os países mais desenvolvidos do mundo, são países em que as empresas são muito incentivadas e não o contrário. E você acha que é um erro o ministro querer obrigar a Uber, o iFood e outras empresas de entrega, querer o cara assinar a carteira do cara, não sei como vai ser ali. Você acha que ele está dando um tiro no pé? Ele está desincentivando as empresas a ficarem no país, ô Alexandre? Sim, eu acredito que sim, que isso são medidas que vão prejudicar a empresa, consequentemente os trabalhadores, os motoristas, os entregadores, porque vão encarecer o serviço. Encarecendo o serviço, menos pessoas vão utilizar aquele serviço. Você vai pedir um iFood, se a taxa de entrega for muito alta, você vai deixar de pedir, você vai cozinhar em casa, você vai sair para ir num restaurante perto da sua residência, enfim, você vai diminuir o seu consumo lá. Mesma coisa o Uber, se a corrida ficar muito cara, você vai evitar pegar Uber, você vai usar mais o transporte público ou vai usar o seu próprio carro. Quem de repente não tem carro, vendeu o carro porque o Uber é mais interessante, o Uber deixando de ser interessante, a pessoa vai comprar o carro dela, enfim, vai diminuir o seu uso daqueles serviços. Consequentemente, menos trabalhadores, menos motoristas, menos entregadores vão trabalhar, não vai ter tanta demanda, e isso vai ser prejudicial para todo mundo. E acaba aí, se você for parar pra pensar, né? A esquerda, ela vê um cara oprimido no trabalho. A direita já vê um cara mais empreendedor. E se você for olhar, não é nenhum e nem outro, porque o cara que começa a fazer Uber, começa a fazer iFood, ele acaba ganhando mais do que muitas pessoas que são contratadas ali CLT. Então o cara que é Uber, o cara faz 5, 6 mil reais no mês, pra ele ganhar isso daí dentro de uma empresa é muito difícil. E ele consegue trabalhar, pegar um dia, ficar em casa, trabalhar num domingo que ele tá mais tranquilo. Ele consegue fazer o horário dele. Então, se você for parar para analisar, o trabalhador muitas vezes ele quer essa flexibilidade. Às vezes o cara tem um filho ali e ele tem que deixar o filho 7 horas e depois ele tem que pegar o filho às 4h30. Empresa nenhuma ele consegue se adequar a isso. Então ele consegue deixar o filho dele trabalhar esse período, for lá pegar a criança, levar para casa, depois a esposa chega, depois ele trabalha mais um pouquinho. Então, muitas vezes, o governo ele tá olhando de uma forma muito arcaica pro trabalhador. Ele não tá entendendo a realidade do cara ali que é o Uber, que é o cara do iFood, que é o cara que precisa ter essa flexibilidade, é o cara que não quer ter carteira assinada, ele quer o dinheiro na conta dele. Ali, ele quer muitos Uber, a cara da iFood, até os caras investem. Você olha, você tem um monte que acompanha aqui. Se tiver algum aqui que faz também, você acompanha. Tem um que sempre posta lá e fala assim: ó, estou fazendo Uber para os meus investimentos. E vou pedir até para ele me marcar no Instagram um dia. Então você vê, né, Alexandre? Tudo vai mudando, né? O mercado como um todo, e às vezes o governo ele fica muito parado lá. Ele fica parado lá na época de Juscelino lá e acaba não atualizando, acaba ferrando quem? Os trabalhadores, o cara que só quer trabalhar, só quer levar o pão ali para casa. Exatamente, mas a gente sabe que no fundo, essas medidas têm o intuito de aumentar a É arrecadação. só pra pegar, igual você vê do Uber. Parece que o Uber, ele não vai ter nem a carteira assinada. O único direito que o Uber tem, as notícias que eu peguei, era só se acontecesse alguma... se ele realmente ficasse doente ou alguma coisa assim. Porque nem a carteira vai ter, mas o desconto vai ter lá. Vai ter, o trabalhador vai ter que contribuir para o INSS e a empresa Uber, iFood e outras correlatas também. Então, na verdade, é uma forma que o governo está buscando de aumentar a sua arrecadação, Verdade, sem... sem dar grandes contrapartidas, não, né? E pô. podendo prejudicar, inclusive, a dinâmica desse negócio. Exatamente. E conforme for, pode acabar aumentando o desemprego, porque vai tornar os serviços mais caros e aquilo que a gente falou, menos pessoas vão consumir, consequentemente vai cair a demanda e menos trabalhadores vão poder usar essas plataformas como uma forma de complementar a renda, que muitos usam como complemento Sim. de renda, ou mesmo de se manter num período de desemprego, porque a gente sabe que o trabalho do motorista de Uber e do entregador de iFood é um trabalho difícil. Pô, pra É um caramba. trabalho na rua, debaixo de chuva, sol, sujeito à violência urbana. É um trabalho difícil.
Isso não há dúvida nenhuma. E é difícil que alguém esteja lá para fazer uma carreira, para ficar a vida inteira como motorista ou como entregador. Com certeza não. Realmente, as pessoas que estão nessas atividades é porque estão fazendo um complemento de renda ou porque estão sem emprego e precisam dessa renda para subsistência. Perfeito aí. Colocações perfeitas do Alexandre aí. Esse daí só foi um bate-papo mesmo pra gente começar aqui